Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje o martírio de São João Batista, este que é o padroeiro da nossa capela, e nesse dia celebramos também a sua festa. E este é um dos poucos santos em que celebramos o dia do seu nascimento para esta vida, como também o dia do seu nascimento para a vida eterna, o dia de hoje. Hoje é chamado o Dies Natalis de São João Batista, ou seja, o dia que ele nasce para a vida eterna. Ora, e a igreja nos ensina que João Batista, ele morreu por causa de Cristo. Mas é claro que em nenhum momento Herodes pede para João Batista negar a Jesus Cristo, mas ele, na verdade, morre porque ele acusava Herodes de viver com a esposa do seu irmão e que, portanto, não era lícito ele estar, então, com Herodíades, que era esposa do seu irmão Filipe. E, portanto, Herodíades odiava João Batista. E veja, João Batista afirmava isso que era uma verdade. E por isso a igreja vai nos dizer, ele não morre diretamente por nosso Senhor Jesus, mas morre pelo Senhor Jesus porque Jesus diz ser a verdade. E se ele morre por dizer a verdade, ele morre por causa de nosso Senhor Jesus. E é claro, aqui no contexto dessa passagem, João Batista está preso. Embora talvez não fosse o querer de Herodes, porque a palavra diz que Herodes gostava de ouvir João Batista. Mesmo que ele ficasse meio embaraçado quando o que João Batista ensinava era verdadeiramente aquilo que Herodes não praticava. Ele ficava meio embaraçado com isso. Mas mesmo assim, Herodes gostava de ouvi-lo. E provavelmente prendeu João Batista por causa de Herodíades, que deve ter pedido a Herodes. E nesse contexto, na festa do seu aniversário, a sua alegria, a alegria dos convivas que estavam ali, São João Batista preso, a filha de Herodíades se põe a dançar, né? E de tal modo que todos os que estavam ali, aquele monte de homens que estavam ali, Herodes, tantos outros, ficaram encantados com a dança daquela moça. E então João Batista corre o perigo de ser morto, porque Herodes diz para aquela moça, pede o que quiseres e eu te darei, ainda que seja a metade do meu reino. E ela então vai até a sua mãe, Herodíades, e pergunta, o que eu devo pedir a Herodes? E ela imediatamente diz, a cabeça de João Batista. E quando ela pede a cabeça de João Batista, Herodes se entristece. Porque na verdade não era isso que ele queria. No entanto, o evangelista diz que como ele havia prometido que daria qualquer coisa para ela, ele então não volta atrás. E assim, então, dá ordem de cortar a cabeça de João Batista. Ora, qual é o primeiro ensinamento que podemos tirar desta passagem evangélica? Veja, o pecado, ele nos tende a levar a outro pecado, a outro pecado, a outro pecado.
é como uma bola de neve na nossa vida. Porque veja, a primeira injustiça que Herodes cometeu foi colocar João Batista na prisão. Mas antes de ele cometer essa injustiça, esse pecado, ele cometeu um outro pecado. Qual é? O pecado de estar com a mulher do teu irmão. Então, veja como que um pecado vai puxando um outro pecado. Mesmo diante da pregação de João Batista, ele continua a viver com a mulher do seu irmão. E a mulher do seu irmão, então, diz, prende João Batista, porque eu não quero que ele fique dizendo isso por aí. Vamos calar a sua voz. E aí, Herodes consente, é claro. Comete um outro pecado, uma grande injustiça. E agora, nesse contexto, diante da dança dessa moça, Herodes consente em assassinar João Batista. Veja, um adultério, uma injustiça, um assassinato. Veja como que o pecado, ele vai nos conduzindo para outro pecado. O pecado, ele vai roendo a nossa vida, ele vai destruindo a nossa vida. Porque uma vez que mergulhamos no pecado, o pecado faz com que sejamos escravos dele. O pecado, ele nos escraviza. Como que ficamos presos ao pecado. Foi o que aconteceu com São João Batista. E por isso queremos pedir ao Senhor para que rompe em nós toda a cadeia que pode haver de pecado. Toda a corrente que possa nos aprisionar ao pecado, queremos que o Senhor rompa no dia de hoje pela intercessão de São João Batista. E depois, um outro ensinamento que nós vimos nesse episódio de hoje, na vida de São João Batista, é que João Batista, ele não cala a sua voz. São João Batista, ele não tem medo de dizer a verdade, de estar com a verdade e dizer a verdade. Ou seja, ele não se deixa levar por respeitos humanos. Quantas vezes nós não dizemos a verdade quando a caridade ela nos ordena a dizer por causa de respeito humano? Ou seja, quando nós somos chamados a corrigir o irmão. E não corrigimos por causa do nosso respeito humano. Quando somos chamados a dizer para o nosso irmão, a aconselhar o nosso irmão para sair do caminho de pecado, e por vezes nós somos levados a pensar, mas o que ele vai pensar de mim se eu dizer isso? Será que ele não vai se aborrecer comigo? Será que ele vai dizer que eu sou alienado porque quero viver aquilo que a igreja ensina? Porque ninguém mais vive esse tipo de coisa, etc, etc. E vamos nos levando por aquilo que chamamos de respeito humano. São João Batista não. São João Batista, ele nos dá o exemplo de que devemos estar com Jesus, que é a verdade, e defender a verdade, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Bom, é exemplo de São João Batista, que dá a sua vida pela verdade, essa verdade que contém o que é o sacramento do matrimônio, que contém o que é o matrimônio,
isto é, que deve se estabelecer entre um homem e uma mulher, e que o matrimônio é indissolúvel, ou seja, ele tem um vínculo que não se dissolve até que a morte separe os cônjuges, até que a morte separe o casal. E foi exatamente isso que João Batista defendeu. Peçamos a sua intercessão. Peçamos a sua intercessão para que, diante desse mundo neopagão, diante desse mundo que já não vive a moral cristã, para que tenhamos coragem de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, de anunciar a verdade que é nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo que com isso tenhamos de ser perseguidos. Talvez não com a morte, como João Batista, mas com chacotas, com piadas, né? Que podemos receber até mesmo dentro de casa, dentro das nossas famílias, no ambiente de trabalho, no ambiente de estudo. Mas se estamos com a verdade, estamos com nosso Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.